desenvolvimento de recursos humanos para empresas locais, empresas multinacionais, e faz isto há mais de 20 anos. E por fim temos aqui o Miguel Alvim, que neste momento é o Managing Partner na KPMG. Ele não está diretamente ligado à área dos recursos humanos, mas tem vasta experiência em termos de gestão de pessoas, e já fez parte do Grupo Visabeira, já fez parte da John Sis Son, e agora há mais de 20 anos a trabalhar na KPMG. Portanto, conforme vocês podem perceber, há muita bagagem que temos aqui. O tempo não será suficiente, mas vamos tentar gerir tudo. Não, meu gente. Mas vamos tentar gerir tudo. E pronto, conforme eu estava a dizer, em termos de contextualização, este período pós-Covid trouxe desafios e trouxe oportunidades. E é sobre isso que nós queremos conversar aqui com o nosso painel. Eu vou começar, se calhar, com o Domingos Arouca. Eu gostaria de perceber, uma vez que esteve a trabalhar, não é, diretamente com entidades do setor público, como é o caso do IREM, e tendo em conta que foi mesmo na época da pandemia que a SACOM começou a prestar serviços de marcação de combustível, e este é um grande projeto. Eu acho que não estamos a ter dimensão, se calhar, o combustível que entra em Moçambique para ser rastreado e para não sofrermos alterações, precisa de ser marcado. E é nesta empresa que o Domingos Arouca é diretor de recursos humanos. Então, eu queria perceber, uma vez que aconteceu nesta época todas as negociações e começou-se a prestar serviços nesta época, pode partilhar connosco quais foram os desafios que encontrou em termos de gestão de equipas nesta fase tão crítica para a humanidade? Muito bom dia a todos. Antes, um especial agradecimento pelo convite para poder dizer algumas coisas que se calhar podem ser um ponto de partida para outras discussões. Já temos muitos assuntos pendentes com o Gaspar para discutir. Acho que hoje vem mais um. Eu iria dividir em dois momentos diferentes. Pelo simples facto de que a SACOM começou as suas atividades em maio. E maio do ano passado já era um período que o Covid estava mais ou menos estabilizado. O nível de pressão e tensão sobre o Covid já era mais tranquilo. Quando o Covid começou, eu estava no emprego anterior, logo que se deu o primeiro caso de Covid, nós decidimos fechar a empresa, todos. Mas tínhamos que fazer um esforço para manter o negócio vivo. Isso significava trabalhar em casa, trabalhar no mercado, sem correr risco de contaminação. Foi um desafio muito grande, e esses desafios que enfrentamos naquela altura ainda se fazem sentir hoje. Um deles é que as pessoas que tinham que ir para o campo para fazer o trabalho se sentiam menos protegidas e menos privilegiadas relativamente aos que trabalhavam de casa. Por razões óbvias, quem está em casa está mais protegido. Mas gerir as pessoas que estavam em casa também era um problema muito sério, porque infelizmente, eu digo isso num contexto geral, a nossa mentalidade ainda não está muito preparada para trabalhar em casa. Criamos alguma confusão do que é trabalhar em casa e o que é estar em casa. Portanto, estar em casa e trabalhar em casa são coisas diferentes. Quem trabalha em casa tem que dar as 8 horas de trabalho na instituição. E depois, naquela altura, para quem tinha filhos, tinha que fazer PPC, tinha que se transformar em professor. As mulheres tinham que fazer bem mais coisas que simplesmente trabalhar, até porque os maridos esperavam mais delas, esperavam uma refeição mais cuidada. E elas tinham que se dividir entre trabalhar e fazer estas atividades domésticas. De maio para cá, quando a SACOM celebrou o contrato de marcação de combustíveis com os recursos federais, nós já tínhamos um cronograma e tínhamos que começar a fazer a marcação em maio. Efetivamente, a SACOM abriu em abril e nós tínhamos que fazer um recrutamento de cerca de 80 pessoas para arrancar com as operações em finais de maio e junho.
Aí acho que as empresas de recrutamento vão fechar a porta, porque nós fizemos o recrutamento com recursos internos. Conseguimos recrutar 80 pessoas naquele período de 15, 20 dias. 65% das pessoas que nós recrutamos estavam entre o primeiro emprego e recém-formados. Na altura de Covid, o risco era imenso. Estávamos a trazer jovens que queriam mostrar que são úteis, mas que não sabiam como se comportar no ambiente de serviço. Precisávamos de fazer a formação, porque era uma tecnologia nova, e era preciso treinar para que não se cometessem erros no mercado. Portanto, havia uma série de situações de alto risco de contaminação que era preciso gerir. O maior dos quais foi fazer os exames médicos, que era necessário fazer. Então, durante uma semana nós vivíamos no hospital. Nós tínhamos cerca de 50 pessoas para gerir dentro do hospital, evitando que as pessoas se contaminassem, porque depois o contágio podia ser uma cascata e corremos o risco de não arrancar com as operações. Portanto, foi um momento muito difícil, mas a minha experiência diz que o que ajuda nestes momentos é o contato com as pessoas. O contato direto e diário com as pessoas, falar, explicar, insistir, persistir, e foi isso que permitiu que essa ponte tivesse a grande sorte de, durante esse período de recrutamento e até do início das atividades, não termos nenhum caso de Covid positivo. Não é fácil, e com recursos humanos, o aprendizado que eu tive é que muitas das coisas que nos parecem utópicas funcionam. Muitas das coisas que se faziam antes não precisamos deixar de fazer, precisamos continuar a fazer. É verdade que a tecnologia veio, mas se nós conseguirmos neste momento mantermos o contato, mantermos as portas abertas para as pessoas, porque elas precisam perceber quais são os riscos que correm, quais são os riscos, e dos riscos deles podem transformar para a empresa, eles podem conduzir-nos a um bom caminho. Muito obrigada. Vamos fazer palmas, por favor. Muito obrigada. Achei extremamente interessante essa questão de não ter havido nenhuma contaminação, apesar de estarmos na época do Covid. Eu acho que foi uma grande vitória para essa conta. Vou passar agora para a Eugênia Pinhão e vou questioná-la com alguém com mais de 2 décadas de experiência na área de desenvolvimento estratégico para recursos humanos, a trabalhar quer com multinacionais, quer com empresas locais, e sempre com foco no alinhamento, das expectativas das pessoas com relação aos resultados do negócio. Pode partilhar um bocadinho da sua experiência de consultoria? Quais é que têm sido, ou quais é que deveriam ser as estratégias adotadas pelas organizações? Estivemos aqui a falar com o Aruca sobre como gerir as pessoas. Qual seria a sua experiência em termos de estratégias que as organizações podem adotar para gerir as pessoas em trabalho em grupo? Pedem logo a receita, não é? Não se importa que eu me levante? Não. Posso? Desculpa. Estou aqui com uma pequena. Trouxe uma pessoa comigo como estava sentada. Ela trouxe companhia. Ora bem, trouxe companhia e trouxe também aqui uma cábulazinha, porque conforme eu estava a partilhar com a Isa, conforme eu estava a partilhar com a Isa anteriormente, eu tenho tanta coisa para dizer nesta questão que tenho medo de me perder aqui e, portanto, trouxe aqui uma cábulazinha para me ajudar. Bom, o 2022 e o 2023 será de consolidar estes modelos de gestão e incluí-los na nossa estratégia. Okay? Então, como é que as organizações estão a responder ou deverão responder, ainda dentro da gestão,
a esta nova realidade do trabalho, seja ele remoto, seja ele em modelo híbrido e também internamente, porque o facto de nós deslocarmos parte das nossas equipas para este modelo de trabalho híbrido implica também alterações internamente na própria estrutura e na organização da empresa. E desenganem-se os que pensam que a única responsabilidade é dos colegas de RH, ou é dos próprios CEOs, ou até das chefias, eu estou a ver aqui muitos colegas, clientes, parceiros da banca, ou que é do head de risco, ou de compliance, ou não. Isso não pode acontecer porque, se o fizermos, estamos a criar subculturas. E porque estamos desligados, e é normal que a minha equipa, se eu sou gestora ou head de uma equipa, a minha equipa vai basicamente transpirar a cultura que eu lhe trago. E a Isa, que é head do risco, tem o seu modelo de trabalho, a sua cultura, que vai transpirar para a sua equipa. E no final, o que este banco, no caso, vai ter são várias subculturas, e isso não nos interessa. Diferentes modelos de trabalho, e isso não nos interessa. Não é? Então, como é que se recria a cultura organizacional? Porque é isto que vai acontecer. A estratégia passa por aqui. Vocês têm que recriar aquilo que é a cultura organizacional. E a cultura organizacional é mais do que os valores e as regras que estão escritas no regulamento. Não é? Nós sabemos que é mais do que isso. É um conjunto de atitudes, de comportamentos, de crenças e de procedimentos, não é? Que criam uma identidade comum, que criam aquilo que nós chamamos de um ambiente de trabalho, a atmosfera de trabalho. E cada organização tem a sua. Quem já transitou de organizações sabe e sente que o ambiente de trabalho é assim, ou é assado, eu gosto mais, ou gosto menos. Portanto, é algo que é perceptível. Então é por aí que vamos começar. Nós vamos recriar a cultura organizacional para que se adapte a estes modelos e para que, sobretudo, isto é o foco, promova uma boa experiência ao colaborador. Na gíria dos RH estamos a chamar o EC. O EC, que é as iniciais de experiência do colaborador. A experiência, não estou a falar da curricular, não estou a falar dos meus 20 e tal anos que denunciam a minha idade, que é isso, eu já penso aqui em várias pessoas. Não, eu estou a falar da experiência que é a vivência. O que é que o colaborador sente? Porque uma coisa é o que nós sentimos no nosso ambiente de trabalho físico, presencial. E outra coisa é o que eu experimento enquanto colaborador agora que estou no modelo híbrido ou no modelo remoto de trabalho. Portanto, a experiência do colaborador, que é aquilo que o colaborador sente, como é que ela se reconstrói agora à distância? O Dr. Aroca estava a dizer que na época da pandemia e que estavam em remoto completamente, fizeram um contratamento ou recrutaram 80, penso que foi, colaboradores. E eu fiquei logo de orelha a pé e pensei, como é que estas pessoas novas naquela empresa se apropriaram desta identidade cultural? Como é que lhes foi passado ou criado um sentimento de pertença? Porque não tenhamos ilusões. O bom colaborador é o que cria resultados. E para criar resultados eu tenho que estar comprometida. Eu tenho que identificar. Eu tenho que vestir a camisola, como se diz na gíria. Então, um colaborador que chega de novo, que nunca teve nenhum contato prévio, presencial, com aquela equipa, com aquela atmosfera, como é que ele vai vestir a camisola? Como é que ele se vai integrar naquela cultura? Com os outros colegas? Como é que ele vai entregar resultados dentro daquilo que é o modelo da minha organização? Então, isto passa por esta questão da cultura organizacional em modelo híbrido, para gestão de equipas e colaboradores híbridos ou remotos. Bem? Uma boa notícia, uma boa constatação é que eu tenho sentido aqui no mercado que já há muitos CEOs ou já há muitas chefias que estão sensíveis a esta questão do EC, da experiência do colaborador. Isso é ótimo. A má notícia é que muitos ainda não passaram de intenção. E perguntam como é que eu passo dessa intenção, que reconhecem válida, à ação. Então, como é que nós fazemos isso? Bom, antes de começar a falarmos da estratégia, eu tenho que dizer algo que é pertinente, recalcar. Isto não é uma responsabilidade apenas do CEO, nem dos RH, nem apenas das chefias de topo em cada área. Isto é uma responsabilidade de todos, mas de todos mesmo. E fazer sentir
todo colaborador de qualquer equipa que ele tem também essa responsabilidade na sua própria experiência de trabalho, já o compromete, já o valoriza. Um dos grandes problemas da gestão híbrida e remota tem sido o turnover, tem sido os desligamentos. Porque a dada altura as pessoas já não se identificam com a organização para a qual estão a entregar trabalho ou resultados. Já não reconhecem a equipa. Portanto, a identidade perde-se. Quando se perde, surge a desmotivação e mais facilmente o trabalhador se desliga. Ainda por mais, agora trabalhamos muito remotamente. Eu estou com projetos e clientes na Índia, no Brasil. Portanto, indiferente, eles não querem saber se a Eugénia está em Moçambique ou se está na China. Portanto, é fácil hoje em dia nós perdermos os nossos talentos por falta de identidade. Okay? Então, esta experiência é importante. E significa que todos os colaboradores e todos os responsáveis pelas áreas têm uma responsabilidade de comunicação. E esta comunicação tem obrigatoriamente de ser bilateral. E aqui o feedback bilateral é muito importante, porque é a única forma de comunicação, basicamente, e umbilical que o colaborador tem com o projeto, tem com a empresa. Portanto, a comunicação, que já era chave, mas também todos sabemos que é um dos principais calcanhares daquilo de todas as organizações, e sempre que faço estudos de clima organizacional, lá está a questão da comunicação em cima da mesa. Portanto, hoje em dia ela continua a ser ainda mais importante. Nós não entramos, se calhar, todos os dias, porta dentro do local de trabalho físico, mas a comunicação é o que nos permite realmente entrar nesse espaço de trabalho. Portanto, é uma responsabilidade de todas as áreas e não é só dos líderes do IT a quem é incumbida a responsabilidade de criar soluções tecnológicas e plataformas que muitas vezes é um outro problema, nem sequer são as mais ajustadas ao modelo de trabalho que a organização tem, à área de negócio e, pior ainda, para a qual os colaboradores não foram devidamente preparados. Mas eu nem vou por aí. Isso é uma outra questão. Então, vou acelerar. Deixa-me só ver aqui. Ok. O que é que se faz? Cria-se um PEC. Um PEC que é então um plano de experiência do colaborador. E o PEC passa a ser um plano que é estratégico dentro da política de RH e dentro da política até da gestão do próprio negócio. Porque, e isto é um dos meus chavões, mas tem que ser, temos que alinhar sempre a expectativa das pessoas àquilo que são as necessidades do negócio. E agora isto aqui não é só uma frase bonita, isto agora é uma necessidade, é imperativo que isto aconteça. Porque se eu tenho um colaborador em modelo híbrido, que não está ajustado, que não está a responder exatamente àquilo que o meu negócio precisa, nem ele vai estar a entregar nada, efetivamente, nem a empresa ou a organização está a beneficiar de nada. Portanto, tem que haver aqui um alinhamento. E esse alinhamento é esta experiência do colaborador, se ele está ou não está satisfeito, se ele tem ou não tem as condições, se ele está ou não está motivado, se ele continua ligado àquela organização. Como é que se readapta à cultura? Querem exemplos práticos, não é? Eu sei que querem exemplos práticos. Pensem, por exemplo, no modelo de avaliação do desempenho, ou de uma avaliação contínua. Até aqui, no modelo presencial, é fácil, por exemplo, contar ou avaliar critérios como assiduidade e pontualidade. E a partir de agora, no modelo híbrido, não é que não seja possível. Eu até posso, acordei, estou online e aparentemente a Eugénia entrou às 8. Nós sabemos que pode não ser assim, verdade? Portanto, só por aí, isto é um exemplo muito simples do que altera, nomeadamente, os critérios da avaliação de desempenho. Os colaboradores passam a ser avaliados pelas entregas, pelos resultados. Em vez de termos, se calhar, objetivos anuais ou objetivos semestrais, vocês vão ter que desenhar objetivos semanais, objetivos mensais de entrega. E é por aí que vão vendo realmente os resultados criados e mais, é por aí que o colaborador também se guia sobre aquilo que tem a fazer. Eu costumo dizer às minhas equipas, eu não quero saber se tu fizeste o teu trabalho às 5 da manhã ou às 5 da tarde. Se foi na esplanada, se foi no ginásio, se estavas a estender a roupa. Eu quero é ver resultados ao nível daquilo que te é exigido. Temos ainda mais uma oportunidade, ainda vamos ter a oportunidade de sessão de perguntas e respostas, portanto, preparem as perguntas. Eu vou passar para o Miguel aqui.
conforme eu disse, na qualidade de Managing Partner da KPMG, só para situar, eu sei que todos nós aqui sabemos, mas só para situar, a KPMG é uma das Big Four, é uma empresa das Big Four que tem repercussões internacionais e, portanto, o Sr. Miguel Alfim tem sido Managing Partner lá e há mais de 20 anos que está em cargos de liderança e gestão desta empresa. Eu imagino que possa ter experiência de algum tipo já de regime híbrido, uma vez que tem esta internacionalização da empresa. Contudo, tendo em conta estas novas oportunidades que apareceram com o Covid, em que foi já uma questão obrigatória e não mais só de gestão, gostaria de perceber qual foi, se calhar, a cautela que foi usada em questões de segurança cibernética, conforme estive a dizer a Eugênia. Eu acho que esta é uma questão que assola a todos e queria perceber mais ou menos como é que a KPMG conseguiu fazer esta gestão. Obrigada. Ok, muito obrigado. Acho que me conseguem ouvir, não é? Eu também sou uma pessoa que falo muito, mas penso falar de Eugénia, vou passar despercebido, graças a Deus. Antes de mais, obrigado por a atitude de me convidar para estar neste painel. Depois agradecer também aos patrocinadores. Curiosamente, estava a ver, são todos clientes atuais da KPMG. Cheque do Contacto, que é parceira, ou seja, faz os mesmos serviços, alguns serviços que nós fazemos também. Mas é um orgulho falar num evento em que os patrocinadores são clientes atuais da KPMG. Eu começava por dizer que o Covid e esta história do work from home e do trabalho híbrido, pessoalmente falando, o meu grande desafio foi em casa. Não foi no trabalho, foi em casa. Não sei se vocês também têm a mesma perspectiva, mas o meu principal desafio foi em casa. Porquê? Eu já estava habituado a viver com a minha mulher em casa, certamente, com os meus filhos também, mas não ter 4 filhos, cada um com o seu laptop, a discutir, porque não conseguiam ou aceder à rede, ou porque estavam a falar alto, ou porque o cão estava a ladrar, ou porque a empregada não tinha trazido o pequeno almoço. E essa situação de ter todas as pessoas em casa ao mesmo tempo foi, para mim, pessoalmente falando, o principal desafio que o Covid me trouxe. Conforme a Isa disse muito bem, a KPMG, seguramente todos, em algum momento da vossa vida, passa a imodéstia, já ouviram falar, mas as empresas como a KPMG, podemos falar das outras Big Four também, já trabalham num sistema híbrido há muitos anos. Se algum de vocês teve a oportunidade de visitar o escritório da KPMG, ou mais uma vez, dos concorrentes da KPMG, há 10 anos atrás, nos anos 90, nos anos 2000, 2010, eu achava muita piada quando eu levava lá um cliente e dizia: olha, aqui é onde nós fazemos a auditoria da Mosal, ou das cervejas de Moçambique, ou da Coca-Cola. E as pessoas olhavam e não estava ninguém no escritório. Não estava absolutamente ninguém naquela sala. Mas é aqui que fazem. Sim, sim. E para além de não estar ninguém, não havia sequer pastas em cima da mesa. Mas onde é que estão as pessoas? Onde é que estão os computadores? Onde é que estão as pastas? Como é que vocês trabalham? E isso é uma realidade para nós já há muitos anos. Nós sempre trabalhamos, uns departamentos mais do que outros, claro, nas instalações do cliente. Ou seja, fora do nosso escritório. E para isso, tivemos sempre que munir os nossos funcionários de ferramentas que lhes permitissem trabalhar fora do seu escritório. E por isso é que todos conhecemos, todos sabemos que quando vemos alguém, agora já não, mas quando víamos alguém há 20 anos atrás, de fato e gravata e com um computador, diziam: é consultor, ou é auditor, tem boa vida, nunca está no escritório. Essa fama é uma fama que é justa, porque realmente nós, muita parte da nossa vida é passada fora do escritório, mas não é tão justa quando dizemos que temos boa vida. Porque trabalhar fora do escritório, como ouvimos dizer, não deve ser diferente do que trabalhar dentro do escritório. As nossas responsabilidades são iguais.
Como é que a KPMG enfrentou esta questão da pandemia de uma forma muito normal? Nunca fechámos o nosso escritório, tivemos sempre pessoas a trabalhar. Eu sou uma pessoa que pessoalmente gosto de estar no escritório, ainda mais quando tenho 4 cães, uma mulher, 4 filhos, uma mulher e 2 cães em casa. Prefiro trabalhar no escritório e no Covid foi ouro sobre azul. Tinha mais uma razão para estar no escritório. Mas realmente o Covid veio só mostrar que para as outras empresas é realmente possível trabalhar fora do escritório. É realmente possível termos os nossos colaboradores a trabalhar fora do escritório. A pergunta que me colocaram foi que tipo de medidas nós colocámos em ação para mitigar alguns dos riscos. E sem dúvida que trabalhar fora do escritório tem muitos riscos. É mais risco do que trabalhar dentro do escritório, como é natural. A questão da segurança cibernética é o exemplo da moda. Naturalmente, quando nós estamos a trabalhar de casa ou do cliente, a nossa rede, a rede que nós usamos para transmitirmos informação, não é segura, ou não é tão segura como a rede que temos no escritório. Estas empresas grandes de consultoria têm muita atenção e muito cuidado com a segurança da informação. Nós temos acesso à informação das maiores empresas do país, mas já temos esse acesso há mais de 20 anos. Como tal, o que nós fizemos no tempo do Covid foi reforçar todas as medidas que já tínhamos vindo a utilizar anteriormente, nomeadamente ter os nossos computadores encriptados, com passwords, ter sempre o computador fechado, ou com cabo, ter os nossos funcionários vigilantes e perfeitamente treinados em políticas de privacidade de dados, em políticas de transferência de informação, termos a certeza que os nossos colaboradores, quando estão no cliente, ou neste caso em casa, têm criadas as condições para que tudo que estão a conversar ou discutir com alguém numa conversa de Teams não está a ser escutado por outra pessoa. Esse tipo de coisas que parecem básicas, mas que no fundo são isso que constrói a imagem de uma instituição. Quando ouvimos falar, não precisa ser KPMG, UI, Deloitte, PwC ou outras empresas de consultoria, elas são conhecidas pela credibilidade que trazem ao mercado. E este período de Covid, nos últimos 2 anos, para nós, não foi mais do que reforçar aquilo que eram as nossas políticas e ter a certeza que os nossos funcionários, já não tanto no escritório, mas agora também em casa, seguiam exatamente as mesmas políticas que estavam habituados a seguir. Eu deixava, a Eugénia deixou três regras básicas. Eu acho que não há nenhuma receita mágica ou fórmula mágica para cada uma das nossas empresas. Não há. E dentro da mesma empresa também não há one size fits all. Nem todas as pessoas vão poder trabalhar de casa, do escritório ou do cliente. Não há essa história do one size fits all. Há sim 3 ou 4 questões que são comuns a todos os funcionários da empresa. E quem diz funcionário diz do guarda até ao CEO, que é a responsabilidade. As pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que fazem, por aquilo que entregam, por aquilo que produzem, por aquilo que dizem. A qualidade no seu trabalho. Ou seja, a Eugénia também o falou, de que nós somos cada vez mais medidos, não pelo número de horas que trabalhamos, mas pela qualidade daquilo que entregamos. Portanto, a qualidade é também importante. A comunicação, ou seja, eu lembro-me que no tempo de Covid, mas antes mesmo do tempo de Covid, havia pessoas que eu só via à sexta-feira à tarde, sabem onde? No bar da empresa. Durante a semana não as via, mas via à sexta-feira à tarde no bar da empresa. Porquê? Porque estavam no cliente na altura. Mas agora, quando não vemos uma pessoa, sabemos que está onde? Está no cliente, está a trabalhar de casa, está na sala de reuniões, não sabemos. Portanto, a comunicação é chave. Saber onde é que a pessoa está, o que está a fazer, com quem, para quem. E só assim podemos criar este espírito, esta cultura que a Eugénia falava anteriormente. Lutamos para evitar a rotina. Eu acredito que esta questão do burnout também vem da rotina, é um dos fatores. As pessoas se fardam e começam a entrar
em sinais de depressão, cansaço, fazer sempre as mesmas coisas. E o que nós fazíamos é que, para cada atividade de um trabalhador, há sempre uma atividade conexa. E encontrávamos essa atividade conexa, sobretudo se fosse algo que representasse alternativa de função para o colaborador. Então, ele tinha uma atividade principal, depois tinha uma atividade acessória. E fazíamos questão sempre de incentivar o trabalhador que, quando se sentisse cansado na atividade principal, fosse para a acessória, que era uma espécie de escape, de tensão, de pressão. Então, as pessoas tinham sempre um trabalho que lhe desse mais prazer do que a atividade principal. Até porque a exigência sobre aquela atividade não era muito grande. Então, havia pessoas que eram vendedores, depois tinham uma atividade acessória, que era marcar reuniões, organizar um jantar, organizar um almoço. Então, elas encontravam nessas atividades acessórias de uma maneira de se refrescar. Eu acredito, e foi dito aqui, que a qualidade e a quantidade de trabalho não é diretamente proporcional ao tempo que as pessoas gastam no serviço. Sempre combati horas extras. Nunca incentivei ninguém a fazer horas extras. Inclusivamente, nos escritórios cheguei a ponto de pôr um relógio, um quadro elétrico, e às 18 horas o escritório ficava sempre sem energia. No princípio, as pessoas até trabalhavam com a lanterna do celular e tal, mas depois perceberam que aquilo não era vida e passaram a ir para casa. Começamos a ter menos pessoas no escritório, nas noites, a produtividade aumentou. A Nestlé faturou no tempo de Covid mais do que antes de Covid. E as pessoas trabalhavam de casa. Então, esta questão de desligar a energia, permitir que as pessoas saíssem do escritório, fossem para casa, ter outro tipo de convívio, estar perto da família, ajudou bastante. Também insistíamos muito na questão das férias. As pessoas têm uma tendência impressionante de guardar férias para o próximo ano. E sempre explicamos, no próximo ano, hás de ter as férias, no próximo ano. E de tal forma que, diferente do que dizia a lei, era um bocadinho de autoritarismo, nós tínhamos que ser por aí. Todas as férias que até 31 de janeiro não fossem usadas no ano anterior, o sistema limpava. O resultado é que no dia 1 de fevereiro toda a gente só estava com as férias daquele ano. A ideia não era não ter férias no sistema, era as pessoas gozarem as férias. Muitas das pessoas que se queixam do burnout nem são as pessoas que estão nas operações. São líderes que insistem em não ir de férias. E vão acumulando cansaço. Cheguei ao ponto de sugerir alguém que levasse a cadeira para casa. Se o problema fosse a cadeira, levasse, depois podia trazer no canto quando acabasse as férias. Mas nós temos este defeito de não querer usar as férias. E pegarmos as pessoas a sair, fazerem coisas diferentes. Isso é um método antigo, mas funciona. Uma salva de palmas, por favor. Estamos aqui a partilhar técnicas de liderança que eu acho que funcionam mesmo. E queria fazer uma pergunta. Esta é bem rápida, gente. Esta é uma pergunta rápida, gente. Eu própria tive uma dificuldade na altura em que tive que trabalhar a partir de casa e quando conversava com outras pessoas, outros colegas, outros profissionais, percebia que também estavam a ter a mesma dificuldade, que é o shift do mindset, né? Esta coisa de trabalhar a partir de casa. Nós logo acordamos, abrimos o computador, às vezes nem fazemos higiene, já abrimos o computador, começamos a trabalhar, quando estamos por nós já são 10 da manhã. E se nós deixarmos passar até 23, meia-noite, nós estamos no computador. E o que eu percebi é que aquele ato de sair de casa, entrar para o carro, para o transporte público,
ir ao serviço de forma física ajudava a fazer esse shift de mindset. Agora, eu já deixei a gestão de casa, agora estou com a minha roupa de profissional. E isto não se percebeu muito quando nós estávamos a trabalhar para dentro de casa, que é o virtual commute, né? Então eu queria perceber mais ou menos quais seriam as estratégias que os colaboradores poderiam usar, ou as próprias organizações, para podermos fazer este virtual commute. Agora estou em casa, agora é hora de trabalhar, agora é hora de cuidar das crianças, dos 4 filhos, dos 2 cães. Ok, Isa, não sei se perguntaste à pessoa certa, porque eu foi uma das que tive um burnout, tive um esgotamento durante a pandemia, precisamente por não saber desligar. Também é diferente, trabalhando em consultoria, eu na altura recordo-me da pandemia, fiquei com 9 empresas, clientes, que criam soluções imediatas para gerir as suas equipas remotamente. Então, eu basicamente estava a trabalhar em 9 departamentos de RH em simultâneo para conseguir gerir estas equipas remotamente. E acabei por não fazer quase nunca esse shift, esse commute e paguei uma fatura cara. O que é bom, porque agora eu uso em termos de experiência profissional, portanto está sempre lado positivo. Mas bom, como é que nós podemos fazer? É curioso, porque agora, em contacto com muitos colaboradores e colegas das organizações para as quais trabalham, na UI ou onde for, sentimos quase que não vou dizer um retrocesso, mas uma inversão. Hoje em dia há muitos colaboradores que estão a trabalhar remotamente ou em modelo híbrido e que já sentem falta da rotina e dos horários, porque os horários disciplinam-nos. Os horários obrigam-nos realmente a ter ali uma agenda e a parar, e há sempre aquele colega que vai com um dedo de conversa, que vai tomar um cafezinho, que nos faz desligar um bocadinho. E muitas vezes em casa nós não nos conseguimos autodisciplinar. Essa questão que a Isa referiu, do estamos a sair da cama, já estamos a iniciar o laptop e já estamos, quando demos conta, passam 10 da manhã e ainda nem fomos matabichar, é muito perigosa. O que é que eu aconselho? Eu, por exemplo, sou consultora há 20 e tal anos, às vezes tenho horários para cumprir nos clientes ou na consultora onde estou a trabalhar. O que eu tento fazer é educar-me a mim mesmo. Por exemplo, eu tento marcar logo reuniões na primeira hora. Às 8 da manhã, quero logo marcar as reuniões. Porquê? Obriga-me a sair de casa, obriga-me logo a ter esse shift, a trocar o mindset. Naquilo que depende de mim, da minha agenda, eu tento controlar. Enquanto colaboradora, mas enquanto, por exemplo, e às vezes estou a gerir equipas, o que é que eu faço também para, de uma forma sutil, os obrigar a ter a mesma agenda? Também marco muitas vezes reuniões online com eles neste primeiro horário, que é para os obrigar, de facto, a iniciar ali e a planear com eles logo uma agenda do dia. E a saber que até às 6 horas estou à espera daquele resultado ou daquela entrega. Se eu disser, por exemplo, até às 12, eu estou a garantir que aquele trabalhador até às 12 vai entregar o trabalho e se calhar a seguir vai almoçar na sua pausa, que é o que é devido. Ou seja, é uma estratégia para cuidar também da sua saúde mental. E há coisas que nós podemos fazer. Eu, por exemplo, tenho o meu filho na escola portuguesa, começa às aulas às 7 da manhã, o pai podia levar, porque a essa hora sai também para ir para a empresa, mas eu faço questão de tirar o rabiosco da caminha, me vestir e vou. Porque é a garantia que eu tenho que despertei, já fiz algo do lado pessoal, mas já tive uma tarefa da minha gestão pessoal e quando eu regresso a casa, ou até vou até uma esplanada simpática e ligo o laptop, aí eu já estou vestida e toda, não é só da cintura para cima, vou perceber, para realmente ter este mindset que me obriga agora a eugénia profissional. Estão a ver? Então, estes são alguns truques. Claro que trabalhando em casa, importante, é também criarmos algumas rotinas, aquelas que nós achamos sempre que não são importantes, no espaço de trabalho, são-nos essenciais realmente para mantermos o nosso equilíbrio mental. E criar um espaço físico, onde nós associamos ao trabalho, tal como associamos o quarto ao descanso ou a cozinha à refeição, também é importante. Eu sei que nem toda a gente tem condições para montar um escritório como tal em casa. Não precisa de ser. Mas um espaço onde eu sei que habitualmente é naquela mesa ou naquela cadeira que eu sento para trabalhar. E a partir do momento que eu me sento ali, eu já estou a alterar o meu mindset. E a questão de tenho certeza que os nossos colaboradores estão alinhados com a visão da empresa. Estão motivados. Nós temos, nos 200 trabalhadores que temos, eu consigo,
em alguns, não todos, como os conheço, mas consigo apontar aqueles que trabalham melhor de casa e aqueles que trabalham melhor do escritório. E até consigo saber aqueles que, quando estão em casa, estão a trabalhar ou quando não estão a trabalhar. E não consigo, às vezes, saber se determinada pessoa está a trabalhar de casa ou do escritório, porque é indiferente onde ele está. A resposta que eu tenho dele é a mesma que eu sempre tive. Não vou mentir, estes últimos 2 anos, onde passou a ser, como dissemos, quase obrigatório trabalhar de casa, houve pessoas que se afirmaram pela negativa, no sentido de que, não estando no escritório, quase que desapareciam em termos profissionais. Mas também quem é que não conhece o novo profissional de Teams Meeting? Esse que está sempre no Teams e sempre o primeiro a chegar e sempre o último a sair, ou então sempre o penúltimo a dizer que tem que sair para uma outra reunião. Também apareceu esse profissional que fez do Teams Meeting aquela que é o seu deliverable, aquilo que é o seu objetivo, é estar presente em reuniões. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece, que adoro lidar com o ser humano, com pessoas. Gosto muito de falar, de tocar, de ver, de almoçar, de brincar, de beber. O Covid levou-nos um bocado de tudo isso. E houve muitas pessoas que sofreram com tudo isso. Não, alguns, infelizmente, não aguentaram essa pressão de poder ou deixar de poder tocar, ver, sentir, olhar olhos nos olhos. É muito difícil num Zoom ou num Teams olhar olhos nos olhos. Não se consegue. Não se consegue. Alguns desligam as câmaras, outros estão a olhar para a câmara, mas a olhar para o infinito, outros só estão lá por estar. E o Covid que nos trouxe foi exatamente esse desafio de nós perdermos aquilo que é exclusivo do ser humano, que é o toque, a relação, o cuidar do próximo. Então as técnicas que se podem utilizar é exatamente essas. É no sentido de, estando em casa, estando no trabalho ou estando no cliente, essa pessoa deve se sentir confortável em qualquer uma das formas. Nós temos, por acaso foi o único documento que eu trouxe em KPMG, que tivemos que produzir uma política que formalizasse esta possibilidade de trabalhar de casa, do cliente ou do escritório, mas este documento vale muito pouco se a própria pessoa não está ela a querer dedicar-se ao trabalho que faz, independentemente do sítio onde estiver. O segredo é termos nas nossas organizações pessoas que sejam motivadas e também líderes que consigam motivar essas pessoas. É uma relação dupla, é motivar, mas também ser motivado. E é deste equilíbrio entre a liderança da empresa, que tem que estar disponível para aceitar que determinada pessoa não gosta de trabalhar de casa e prefere trabalhar no escritório. Eu tive pessoas que disseram: eu quero estar no escritório, eu não quero estar em casa. Umas porque não tinham condições em casa, outras porque não conseguiam trabalhar em casa. E tivemos que as aceitar. Não custou nada, pelo contrário, o escritório estava mais vazio. Tivemos que as ter no escritório para fazer companhia. Mas também tenho que aceitar que uma pessoa diga: Miguel, eu tenho este relatório para rever nos próximos 2 dias, eu prefiro estar em casa, prometo que no final dos 2 dias vou-te entregar o relatório. Epá, se fizeres alguma coisa, manda-me um WhatsApp, manda-me um Teams, eu estou disponível para o precisar. Mas, na minha opinião, e isto já é uma opinião mesmo muito pessoal, eu prefiro estar no escritório, prefiro levantar e ir ter com o colega do lado e fazer-lhe uma pergunta e voltar, do que mandar um WhatsApp, estar 2 em 2 segundos a olhar para o telemóvel à espera da resposta e, entretanto, já esqueci daquilo que perguntei e já estou noutra onda. Eu, pessoalmente, prefiro trabalhar no escritório, mas defendo que é efetivamente possível trabalhar de casa, indo com a mesma produtividade, com a mesma qualidade e com a mesma responsabilidade acima de tudo. Obrigada. Uma salva de palmas, por favor. Olha, nós terminamos aqui com as sessões de debate. Temos os próximos momentos, que é a sessão de perguntas e respostas, mas antes disso, gostaria de pedir que todos nos levantássemos. Já estamos sentados há algum tempo, não é? Hoje vamos descobrir algumas coisas, mas eu vou pedir que façamos só 5 squats, só 5. Só para pôr o sangue a circular.
Para quem não sabe o que é o squat, é simplesmente agachar 5 vezes só. Então vamos lá. Não vamos pensar muito. Eu acho que seria ideal, mas eu dispenso. Então vamos lá, só são 5. Vamos começar? 1, 2 e... 1, 2, 3. Não estou bem, pega, chamei ali atrás. 4, último, 5. Passar uma palma. Já estamos aqui, uma caloria já antes do pequeno almoço. Eu vou chamar aqui a Cláudia, ela tem um anúncio para nós. Vou interromper meio por alguns segundos para dizer que o pequeno almoço está ali servido. Podem ir servindo durante aqui o momento de questões e respostas. Comendo enquanto decorrem. Ok. Então a minha sugestão seria, vamos servir-nos por uns 5 minutos, voltamos, sentamos. Quem tiver pergunta pode ir fazendo, enquanto nós outros degustamos no pequeno almoço. Até já, 5 minutinhos só. Fica aí. Foi muito positivo compreender a gênese daquilo que é o bem-estar do colaborador e ter esta oportunidade de trabalhar naquilo que eram os pacotes de assistência médica a nível do banco e tornar muito mais personalizados, quer do ponto de vista de género, quer do ponto de vista geracional e quer também do ponto de vista do rol ou da função que o colaborador estava a desempenhar. Outro aspecto que eu queria também partilhar tem a ver com colaboradores que estavam em processo de gestão de melhoria de desempenho. Portanto, aqueles colaboradores que tinham a possibilidade de trabalhar efetivamente num regime híbrido, mas por conta daquilo que era a sua, se calhar, a falta de compromisso, vou dizer assim, com este modelo, nós tivemos que ser muito mais assertivos na forma de gerir estes colaboradores. Isso também trouxe-nos um alerta, porque nós fomos tão flexíveis, porque na altura já tínhamos até uma política de trabalho flexível, mas tivemos que imediatamente rever a política por causa destas nuances que, entretanto, ninguém conta e temos que gerir, né? Acontece e temos que gerir. Então, um dos grandes aprendizados que nós tivemos, sobretudo com colaboradores que estavam em processo de gestão de melhoria de desempenho, foi que mesmo a partir trabalhando de forma híbrida, para muitos deles não era possível dar este acompanhamento. Mas para alguns deles até foi bom, porque puderam tirar vantagem para se autodesenvolverem. Trouxeram ou tomaram consciência de que parte daquilo que era o desempenho não esperado, tinha origem no autodesenvolvimento ou no desenvolvimento pessoal. E isso para nós também foi um fator muito positivo. Permitir que nós pudéssemos ter as conversas diretas com os colaboradores, permitir entender quais eram as nuances de cada um deles e eles próprios verem esta oportunidade, esta flexibilidade para poderem ter programas de autodesenvolvimento e então começarem a ter um nível de desempenho desejado. Obrigada. Obrigada. Posso passar o palmas? Charles Doré, do quarto da Coca-Cola. Tenho aqui duas questões. A primeira é relacionada com a gestão das férias. O Dr. Roca mencionou quando a sua intervenção que eles têm uma política, tem uma ação que é feita a nível do sistema, onde delimitam as datas para os colaboradores poderem automaticamente ser forçados a tirar as férias. E essa política também se aplica a nós também temos uma delimitação a nível do sistema. Só que, quando estes 2 anos que tivemos essa implementação a nível do sistema, percebemos que os colaboradores só acabam aplicando os seus dias para ter os dias retirados no sistema, mas os mesmos não vão de férias. E acabam fazendo o acúmulo das férias a nível das suas times. Então negociam com os gestores, etc., que as férias
e vão ser retiradas em outros momentos. Queria saber como nós podemos fazer para que os colaboradores mudem esse pensamento de que as férias não são forçadas, mas sendo dever, com que os colaboradores sintam vontade de tirar as férias para poderem relaxar e possivelmente ter um melhor desempenho a quando as pessoas retornam às atividades. E a segunda questão era relativamente ao burnout. É muito difícil nós termos colaboradores que vêm se queixar a nível das empresas, porque eles têm algum receio que podem se achar incompetentes, etc. por aí. E muitas das vezes acabam acumulando esse trabalho e esse esgotamento. E no fim o que acontece, temos o burnout. Então quais são as estratégias que o painel, nesse caso os convidados do HR Breakfast têm, tipo, como é que nós podemos gerir esse controle do burnout a nível dos colaboradores, vendo que eles têm um bocadinho de receio de se aproximarem ao RH ou ao seu superior hierárquico e se queixarem de cansaço. Então, como é que nós podemos gerir esse ponto do burnout? Obrigado pelas questões. A função de gestão de pessoas não é uma responsabilidade exclusiva dos recursos humanos, mas superioridade. Ele precisa de perceber que se as pessoas não vão de férias, elas acumulam cansaço. Aparentemente as pessoas estão a produzir, mas não estão a ser efetivas. E depois disso vai virar uma bola de neve. Qualquer dia ele tem 12 pessoas que precisam ter de férias de 45 dias. E pior, porque as férias já não estão no sistema, nem sequer vem a discussão, a questão de transformá-las em remuneração. Já não está no sistema. Portanto, passam muito por consciencializar primeiro o superior hierárquico. É necessário ter de férias. Há um exemplo que eu costumo dar, é que os atletas de 100, 200 metros de atletismo normalmente morrem por causa do doping. E a razão é simples: eles tomam doping, correm 200 metros sem sentir cansaço. Mas o coração está a bater a um ritmo muito acelerado. E quando há do tempo, tem um ataque cardíaco e já se forma. Então, a pessoa pensa que está bem, mas a pessoa não está bem. A pessoa está cansada. O organismo funciona de maneira regular, precisa de descanso e tem que se fazer. É mesmo começar por consciencializar primeiro o superior hierárquico e depois o trabalhador. Fazer perceber que aquilo não lhe traz vantagem absolutamente nenhuma. Vereadores, também eles gostam de usar férias. Eu acho que vamos pôr o dedo na ferida. Muitos deles não gostam porque querem receber valor respeitando as férias, querem deixar de usar para receber o valor. Portanto, a primeira regra seria: não há pagamento de férias, full stop. Não, é uma regra, não sei se está previsto no Código de Trabalho até. Por lei pode-se impor 2 semanas de férias. Pode-se impor até, pode-se impor férias coletivas, exatamente, mas pode ser no Código de Trabalho da firma de não poder pagar as férias. A questão do burnout é... Burnout é uma coisa complicada, não é um burnout, não é uma... Burnout é um problema muito sério. Aquilo que se calhar para mim é um burnout, ou para aquela pessoa é um burnout, pode ser entendido de maneira diferente. Mas não é. O burnout é uma doença ou é um problema. Eu não sou médico, mas é um problema, como é um outro problema qualquer do nosso corpo. Não vamos pensar por estarmos muito cansados ou porque temos o chefe sempre a chatear-nos a cabeça ou porque os nossos clientes são horríveis ou porque os nossos colaboradores, os nossos colegas de trabalho são chatos e entrei em burnout. Não se entra em burnout assim facilmente. Agora, isso não impede que se entre em burnout muitas vezes. É possível sim. Nós, na KPMG, temos uma figura que se chama o mentor, ou o coach.
É fundamental qualquer funcionário de qualquer instituição ter alguém, seu peer ou seu superior hierárquico, que se encarregue, entre aspas, pela sua carreira, pela sua saúde, por alguém que se preocupe com ele para lá daquilo que são as suas obrigações profissionais. O coaching, o mentoring, alguém que se preocupe com essa pessoa legitimamente e não só exigir dela aquilo que é exigível em termos profissionais. E eu acho que na questão do burnout e outras situações menos boas, pode muito bem resolver-se, e concordo consigo, é difícil chegar ao pé do chefe e dizer estou em burnout, mas já porque essa pessoa não sabe se está em burnout ou não, e duvido que se saiba que está em burnout sem ter lá chegado. Ele tem que primeiro chegar lá e só depois é que vai perceber que está lá. Mas isso deixa para os especialistas. Agora, claramente, comunicação lateral com os seus colegas, comunicação para cima com os seus superiores, e também, mais uma vez, a questão das lideranças. É importante o líder, e o líder pode ser o dono da empresa, o diretor, o manager, o senior, pode ser alguém que esteja hierarquicamente superior, perceba se essa pessoa está a passar bem ou não está a passar bem, e porquê? Porque muitas vezes, eu dou o exemplo, eu estes dias tenho estado, de segunda-feira, constipado, hoje já estou bem, estou aqui sem máscara, mas fui, na segunda-feira não fui ao trabalho, na terça fui de manhã com máscara e na quarta-feira fui o dia todo com máscara. Mas eu perguntei por acaso, onde é que está fulano? Está em casa constipado. E eu, mas espera aí, eu também estou constipado. E antes, quando estava constipado, ia só ao serviço. Porquê que agora, quando estamos constipados, ficamos em casa? Podemos dizer, é boa prática, Covid, devemos ficar em casa para não pegar ao colega. Mas se calhar, muitas vezes, depende da própria pessoa saber se aquilo que está a fazer e a dizer é correto ou não é correto. Ou seja, no burnout é exatamente a mesma coisa. Aquilo que é um burnout para si não há de ser para mim, é diferente de pessoa para pessoa. E para evitar que isso aconteça, nada melhor do que falar com o colega, com o coach, com o mentor e naturalmente com o chefe, quando assim for. Mas cada caso é um caso, sem dúvida nenhuma. Sem querer roubar elas vão mas é uma questão das pessoas olham e sentem que sim, se eu falar, eu posso bater, ele não vai espalhar informação, ele vai me aconselhar, ele vai fazer alguma coisa. Nem sempre vou conseguir resolver o problema, mas a pessoa sabe, pelo menos, ouvir e entender. Eu só acrescentar aqui uma coisinha com relação ao burnout. Eu não consigo aceitar, nem posso crer, que enquanto líder de um colaborador, gestora, manager, superior ou colega, eu não perceba que aquele meu colega ou aquele meu colaborador está com uma alteração no seu comportamento. Uma das características do burnout é as alterações na produtividade, na capacidade de entrega ou na natureza e na qualidade que é entregue. Portanto, é muita insensibilidade e exemplo de muito má liderança ou companheirismo não percebermos que aquele colega efetivamente está com uma alteração no comportamento. Até pode ser um reforço positivo de entrega, de repente passou a produzir muito mais. E temos que estar alertas a perceber se calhar esse mais é excessivo e vai conduzir a uma situação de burnout. Portanto, voltamos àquela questão que eu falei inicialmente, que tem a ver com a experiência do colaborador. E uma das componentes do plano de experiência do colaborador é precisamente a responsabilidade dos pares ou da chefia detectarem e perceber estas alterações no comportamento profissional e pessoal daquele colaborador, que vai ajudar a prevenir que cheguem a uma situação efetivamente de burnout. E quem diz no burnout diz no polo inverso da falta de entrega e de falta de produtividade. Muitas vezes não é um sinal de burnout, pode também ser, mas é sinal de depressivo, também de um esgotamento depressivo, que não se ambientou naquele modelo de trabalho, como o Miguel até referiu anteriormente, e que aquele colaborador não funciona naquele modelo e tem que passar para outro. E aí queria parabenizar o stand-up e a Neuza
pelos exemplos que trouxe, porque são exemplos de iniciativas e estratégias do plano de experiência do colaborador, precisamente para promover experiências positivas de trabalho, que não são iguais para todos. Então, somos pessoas, a responsabilidade, como dizia, não é só dos RHs, mas também de todos estarem atentos e de dar o alerta de que realmente aquele colaborador não está, se calhar porque não tirou os dias de férias, se calhar porque as empresas deviam usar, nesse caso, da prerrogativa legal que têm de impor 2 semanas de férias ao colaborador, quer elas queiram usar ou não, estás de férias, não te entregue trabalho nesta altura, preciso, por uma questão de saúde mental, que goze das tuas férias. Portanto, às vezes é preciso usar também do poder que se tem em nome de um bem maior. Obrigada. Vamos ter as 2 últimas questões. Temos 2 últimas questões. Desculpa. Para além. E dizer também que, de facto, a questão do Covid e do telework é um grande desafio, foi um grande desafio durante a época de Covid, mas também trouxe um benefício, que foi nós mudarmos a forma de ser e de estar e de fazer e conseguirmos trabalhar fora do escritório. Muitas das vezes, quando nós viajamos, fechamos tudo e ficamos sem conectar com o trabalho ou com o escritório, porque estamos fora. Agora, estamos fora, onde quer que nós estejamos, nós continuamos a trabalhar. Então, é um mal que veio para o bem. A minha questão vai para a nossa consultora. Eu sou líder de 6 colaboradores júniores, infelizmente, mas estão dispersos. Tenho um na Bélgica, outro na Ilha de Moçambique, outro em Cabo Delgado e 3 estão comigo no escritório. E já coloquei em prática aquelas dicas que mencionou, que é preciso contactar, comunicar. E também criei um grupo do WhatsApp e temos também o time que fazemos a coordenação. Mas mesmo assim continuo a sentir que não estou presente. E o meu supervisor diz, não, você não está a usar bem os seus recursos humanos, você não está conectado. Então eu gostaria de ouvir da especialista o que mais posso fazer para melhor me conectar, para que os meus colaboradores possam sentir que eu estou presente. Muito obrigada. O que acontece é que muitas vezes espalhamos ou receitamos a todos o mesmo medicamento e não resulta, porque o que resulta comigo não resulta com o Aroca, não resulta com o Miguel. E eu, enquanto gestora da minha equipa, tenho que perceber isso. E mesmo ali meter o dedinho na ferida e perguntar, olha lá, mas a comunicação entre nós eu sinto que não é fluida, que não é bilateral, que eu não estou a tirar de ti tudo aquilo que eu preciso. Ensina-me a liderar-te melhor. Como é que tu funcionas melhor? O que é que resulta contigo? Isto é importante, é básico, mas muitas vezes saltamos esta etapa. Porque temos o nosso modelo, enquanto gestores de equipas, eu tenho o meu modelo de liderança e o meu modelo de gestão, que é normal, porque são as nossas características. Mas o que é expectável de um líder e do gestor é moldarmos o nosso modelo às características dos nossos colaboradores. E eu adoro dizer, Ofélia, isso é muito bom sinal que me está a dizer, porque eu também faço muito recrutamento e quando faço recrutamento faço análise comportamental e faço match de personalidade. E o ideal numa equipa é ter um A, um B, um C, um D e um E. Não é ter 2 A's, 3 B's, 3 C's. Não me interessa ter pessoas iguais, não vão acrescentar nada de novo. É a diferença que vai gerar esse confronto, essa criatividade. Esta equipa está a exigir da Ofélia mais como líder. Uma receita não chega para todos. Eles estão a exigir dela a líder que eu preciso de ter, a gestora que eu preciso ter para fazer uma entrega melhor. Então, Ofélia, está aí no bom caminho, tem as ferramentas, tem esse cuidado e essa preocupação, mas o que tem que fazer é perceber de cada um. Muitas vezes tem a ver com contexto. Tem 3 presencialmente consigo, tem 3 que estão fora do seu ninho, da sua alçada. Estão distantes. Muitas vezes até há questões culturais, porque na província A não é igual à província B. Culturalmente, não é? A predisposição ao trabalho, a mentalidade, o mindset daquele colaborador. Então tem mesmo que ir por uma questão de proximidade e perceber a experiência deste colaborador mais positiva é esta. Com ele funciona assim, com o outro colega funciona de outra forma. E esta bilateralidade vai fazer com que eles se adaptem a si e a Ofélia se adapte a eles. E vão conseguir ter os melhores resultados. Tem tudo a ver com a experiência do colaborador. Uma salva de palmas.
pelas intervenções e ao nosso painel extremamente privilegiado, cheio de bagagem por este momento único que nós tivemos esta manhã. Eu vou passar a palavra à Cláudia, porque penso que o nosso debate já pintou. Muito obrigada uma vez mais pela presença. Obrigada, Cláudia. Estou muito grata. Estamos todos muito gratos por terem vindo e o painel também foi mesmo de louvar. Acredito eu que aprendemos muito. Eu, pelo menos, não vou sair daqui com a mesma mente, né? Então, quero mais uma vez agradecer aos patrocinadores, o patrocinador Premium Standard Bank, ao patrocinador Silver Coca-Cola e ao patrocinador Bronze, Fidelidade, Contacto e Polar Seguros. Obrigada. Chegamos no momento do networking. Tem ainda ali um bocadinho mais do pequeno almoço, quem quiser. E estejam à vontade e até a próxima. Muito obrigada.